Temidos no mar e banidos em terra, os piratas deixaram a sua marca na história com sua ambição implacável. Mas até eles possuíam suas leis, códigos de conduta que ditavam como seria dividido os saques, punições para transgressores e em como se portar diante das mais diversas situações. Eu sou Leonardo Arcano, escritor de fantasia, autor de O Chamado das Profundezas, e nesse vídeo vamos explorar o verdadeiro Código Pirata. Então já deixe o seu like, se inscreva no canal caso você goste desse tipo de vídeo e vem comigo. É bem provável que você já conheça o Código Pirata pela sua representação tida na saga de filmes dos Piratas do Caribe. Um livro espesso guardado a 7 chaves por um guardião misterioso e que é reconhecido por qualquer pirata e quase sempre respeitado. Até porque, de acordo com o Capitão Barbossa, esse livro é mais como um código de conduta de cavalheirismo do que propriamente leis definidas. E esse foi, de fato, um elemento narrativo bem marcante, mas que, na melhor das hipóteses, foi uma adaptação imprecisa da história. O verdadeiro Código Pirata não foi um livro, e sim um conjunto de documentos que cada navio possuía, pelo menos os mais organizados, com as suas leis e conjuntos de regras, ditados e criados pela tripulação em conjunto com o capitão para manter o navio funcional e organizado. Vamos entender um pouco mais sobre como isso funcionava. O primeiro artigo pirata foi supostamente criado por um bucaneiro chamado Bartolomeu Português, por volta de 1660. E suas regras levavam em consideração antigas leis e condutas marítimas. Com o tempo, os bucaneiros da época passaram a atuar sobre o mesmo conjunto de artigos, que podiam ter vários nomes, como costumes da costa, disciplina da Jamaica ou disciplina jamaicana, entre outros nomes, dependendo da região. Na Inglaterra, eles foram popularmente conhecidos como Articles of Agreement, artigos de acordo, o tão famoso Código Pirata. Tais leis geralmente variavam de navio a navio e podiam até mesmo mudar de acordo com a viagem e suas necessidades. Mas a fundação, ou seja, a base, era basicamente a mesma, levando em consideração os itens comuns do Código Pirata. Quase todos os artigos tinham detalhes sobre a distribuição de saque e provisões entre as mais diversas funções do navio. E alguns deles também possuíam regulamentos disciplinares contra crimes, roubos, infrações, disciplina esperada de um membro e também compensações em caso de dano físico de algum tripulante. E quando as regras ligadas à disciplina e infrações não estivessem explícitas nos artigos do navio, eles poderiam utilizar as diretrizes já compostas no Código da Costa ou na disciplina jamaicana, para poder punir os infratores. Para fazer parte da tripulação, cada membro era obrigado a assinar, ou, caso não fosse alfabetizado, deixar a sua marca nos termos do artigo em frente a testemunhas. Eles juravam lealdade e honra, colocando a mão sobre uma Bíblia, ou, caso não houvesse nenhuma por perto, algumas lendas mencionam juramentos sobre espadas, machados, pistolas, canhões ou até mesmo crânios humanos, praticamente como um ritual de iniciação. Tais documentos não serviam somente para explicitar os direitos e deveres, mas também como uma medida de segurança para evitar traições. Em casos de captura, ter o seu nome associado a um desses artigos significava receber a pena máxima da pirataria, assim como seus companheiros. E todos sabemos que essa pena não era nada agradável. Infelizmente, nem todos assinavam esse termo de forma voluntária. Cativos importantes, carpinteiros, trabalhadores do mar ou pessoas com habilidades importantes poderiam ser obrigadas a trabalhar no navio pirata em caso de tais funções estarem em falta. Tais cativos eram obrigados, na base da ameaça, tortura psicológica ou física, a assinar tais documentos para provar que eram partes da tripulação e também para manter a sua lealdade em caso de captura, porque colocariam um deles na reta. Porém, ainda assim, se provado de alguma forma que eles foram obrigados e não que estariam ali por livre e espontânea vontade a assinar os termos e a navegar com um bando pirata, eles
poderiam implorar por sua anistia. Nem sempre funcionava, mas podia ser algo que jogasse a sua vantagem, em caso de captura por oficiais e membros da Marinha. Agora vamos entrar em alguns detalhes sobre os termos dos artigos piratas, começando pelas medidas disciplinares e punições, e depois vamos falar sobre as compensações e divisões de saque. As punições para quem quebrassem os termos do acordo podiam ser severas dependendo do caso e do grau da infração. E como eu disse no início do vídeo, nem sempre essas punições estavam explícitas no Código Pirata, pelo menos não o do navio. Então eles poderiam formar espécies de reuniões ou plebiscitos de forma democrática para decidir o que fazer com o pirata no tal caso. Claro, sempre levando em consideração os costumes da costa e a disciplina jamaicana. As infrações mais brandas podiam ser ignoradas ou punidas de forma mais leve, com cortes de salário ou açoitamento, dependendo do caso. Nesses casos, o açoitamento ou chicoteamento era uma das punições mais comuns no navio, porque ela cobria boa parte das infrações, que não fossem tão bobas, e não passava dos limites também, no caso de danificar permanentemente algum pirata. E também serviam para mostrar que ali, apesar do que parece, não era terra sem lei, né? Já em casos mais pesados, como assassinatos, violações e outros crimes pesados, a punição era mais severa. Apesar da concepção de que andar na tábua era o mais comum método de execução dos piratas, isso não poderia estar mais longe da verdade. Até mesmo para evitar a perda de tempo, um tiro poderia resolver a questão de forma rápida. Um método mais lento e menos misericordioso era abandonar os exilados em uma ilha deserta, sem comida, armas e provisões, abandonando-o para sua própria sorte, ou no caso, azar. E agora vamos falar sobre o que talvez seja o item mais importante dos artigos e também o que era mais bem definida, até por conta da organização interna, que é sobre a divisão do butim ou dos saques, das riquezas adquiridas por eles. Certamente você já sabe que piratas não tinham salários, não eram como marinheiros comuns que recebiam ali sua parcela garantida só por navegar. Todo o lucro deles era proveniente de pilhagens e saques, independente de qual produto. E o código deixava explícito, ou pelo menos tentava organizar a questão dos pagamentos de acordo com as funções do navio, de acordo com o grau de importância de cada membro da tripulação. Geralmente, essa divisão seguia a hierarquia de trabalhos do navio, sendo a maior parcela quase sempre do capitão, mas até isso podia variar dependendo do acordo vigente na embarcação. As funções mais importantes eram as do capitão, navegadores, médicos, intendentes e, em casos raros, os cozinheiros também poderiam ser bem valorizados. Então era comum que essas fossem gratificadas com a maior parte do pagamento. Havia também diretrizes sobre compensações financeiras para homens fisicamente danificados em batalhas, ou seja, aleijados durante uma luta, que perdessem olhos, braços, pernas ou outros membros do corpo, quase como um convênio hospitalar ou um seguro de saúde. Haviam também outras coisas que eram explicitadas nos artigos, de não menos importância, e que ajudavam na manutenção e no bem-estar das tripulações e também do navio em geral. Poucos desses documentos sobreviveram ao tempo, mas um deles foi o do pirata Bartholomew Roberts, e eu vou falar aqui algumas das diretrizes presentes nos artigos do navio dele. No seu navio era proibido jogos de azar, jogos de cartas, dados que podiam causar brigas e discórdias. As velas deviam ser apagadas às 8 horas da noite e qualquer um que quisesse continuar a beber depois dessa hora tinha que fazer no convés, sem luz, no escuro. Todo mundo era obrigado a manter suas armas, incluindo pistolas e sabres, em bom estado e pronto para a luta. E esse conjunto de obrigações ajudava a manter organizada, e funcional a operação do navio, para que não virasse ali uma anarquia completa. Com isso, vamos concluindo a nossa exploração por esse tema bem bacana. Podemos ver que os piratas são bem mais organizados do que a ficção e a cultura popular em geral sugere. Eles tinham seus conjuntos de regras, leis e que eram tudo muito importante para manter aquilo ali funcionando como deveria.
deveria, né? Sem brigas, sem confusão e de forma justa, pelo menos para os piratas, né? Porque quem era roubado com certeza não via justiça nenhuma nisso. Falamos um pouco sobre as regras, sobre a origem, sobre os juramentos acima dos artigos piratas, e em como ele não era um livro, como é dito no Piratas do Caribe, sim vários documentos, geralmente um para cada navio, adaptados e bem flexíveis de acordo com a necessidade, né, de cada um deles. Tudo isso contribuindo para um tipo de sistema de autogoverno. Mas agora que você já conhece essa história bacana, deixe no comentário a sua opinião e também me diga se você sabia que eles eram tão organizados assim. Se gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar com seu amigo que gosta do tema. Se inscreva no canal para poder ver mais vídeos sobre pirataria, mitos, lendas e outros temas bem interessantes. E também não deixe de ir na descrição e conhecer meu livro. Clica no link para ver a sinopse e conhecer a minha obra. Te espero lá. Um abraço e até mais!